Pessoal, antes de começar, eu queria dizer que os temas que vamos tratar hoje nesse vídeo estão contidos nesse e-book que aparece à sua tela. Vale a pena conhecê-lo seguindo as instruções que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui a mais um vídeo do nosso canal falando sobre mediação de conflitos, né? Esses nossos vídeos aqui falam em termos de reflexão sobre aquilo tudo que a gente está acostumado a lidar na mediação, mas que é importante que cada um de nós que hoje trabalhamos na mediação e aqueles que, por alguma razão, vão buscar a solução dos seus conflitos através da mediação, que conheçam melhor, que possam até divulgar a outras pessoas, né, a possibilidade e os benefícios que a prática da mediação nos traz, né? Então, hoje eu trago um conceito que é muito importante, que é aquele que, de certa forma, orienta o trabalho e toda a perspectiva dessa iniciativa Mais Mediação, a qual eu faço parte, né? Ou seja, mesmo que a gente esteja numa situação muito difícil, que pareça uma barreira intransponível, a solução para o conflito ela é possível, né? Mas rapidamente a gente deve primeiro imaginar que a gente está vivendo um conflito hoje. Se a gente não, ou pelo menos quer evitar um, né? Então, o que é um conflito? O conflito é uma palavra que vem da língua latina, né, do latim, o conflictus, né, que também pode ser entendido como uma combinação de dois verbos, né, o com, que é junto, né, e fligere, que é colidir, chocar, trombar. Então, um conflito nada mais é do que a junção de uma trombada. Por isso que é um conflito, né? A gente está tendo essa ideia que nos traz a percepção de que o conflito não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa que não possa ser resolvida, né? E o conflito? Será que ele é sempre ruim? Né? Um conflito, ele se caracteriza basicamente dentro da literatura como discordância, como diferença de opiniões, como a falta de um espaço para diálogo, né? E isso é uma característica natural dos seres humanos, né? E das suas relações. Não há quem não tenha vivido um conflito na vida. Quem disser que não teve um conflito já está num grau de perfeição que provavelmente não vai precisar da nossa reflexão aqui, não é? Mas pode ser um momento difícil para as pessoas, mas também traz outras alternativas que no futuro podem até se mostrar melhores do que as atuais. Ou seja, se você tem um conflito e tem que dar solução para ele, é possível que essa solução vá te trazer mais benefícios do que você ficar mantendo-se na mesma posição e perpetuando aquele conflito, né? Também o conflito desperta as condições que podem estar desconhecidas em algum momento. Imagina a situação que você está hoje tendo uma briga ou uma discussão no seu trabalho. Você tem um conflito com o seu chefe, com um colega de um outro departamento, ou com um fornecedor, ou com um cliente. Existe um conflito ali, né? Então, você, por conta desse conflito, desperta condições que você normalmente não conheceria, que você não pensaria nelas, né? São aquelas alternativas que a gente vai ter que buscar, se a gente deseja a solução, né? Quando elas são tratadas com o devido cuidado, essas alternativas, né, se tornam valiosas oportunidades de melhoria nossa e aprendizado também, para nós e para quem está conosco no mesmo barco, né?
Então, o conflito, necessariamente, ele não é ruim. Né? Se ele se reveste de uma situação ruim, porque ninguém quer viver um conflito, mas considerando que ele é inevitável, né? A gente sempre vive um conflito, né? Coisas bobas do dia a dia, então a gente vai buscar a solução para ele. Né? Existe limite para o conflito? A gente sempre é perguntado sobre isso nossos estudos sobre mediação. Naturalmente, existe limites para conflito, né? E um deles é dado pela lei vigente, ou seja, você não pode tolerar, por exemplo, uma violência, uma ofensa, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, racismo, quebra de ética, corrupção. A gente não pode, digamos assim, tolerar isso a vida toda. Isso gera um conflito, que também pode ser resolvido, né? E tudo isso, como é que se resolve? Sempre a partir de debates, né? Objetivos, sem excesso de subjetividade, ou seja, vamos pensar o que realmente importa para resolver esse conflito e não ficar especulando em cima de possibilidades que, na maioria das vezes, podem nem ser aplicáveis, né? Por outro lado, quando a gente consegue encaminhar a solução do conflito através de um bom debate, bom diálogo, né? Bom entendimento, boa vontade a isso tudo, né? A gente fortalece as nossas relações também. Dificilmente, dentro de um processo de uma solução de um conflito por via da mediação, de uma boa discussão, de forma respeitosa, construtiva, não haverá uma melhoria das relações. Né? Eu sempre gosto de trazer aqui a citação do Carlos Drummond de Andrade, que diz que dialogar é dizer aquilo que a gente pensa e suportar aquilo que os outros pensam. Né? Então, o diálogo é sempre uma via de mão dupla. Não há como a gente só falar ou só ouvir. A gente tem que trocar as ideias. Né? Por isso que a mediação, dentro desse conceito que a gente sempre estuda, trata de resolver conflitos e não de resolver confrontos. Né? Porque o confronto é quando você já parte para uma agressão. Uma guerra é um confronto, não é um conflito. Né? Conflito é quando a gente tem a situação anterior à guerra. As discussões, queremos isso, queremos aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, negociações, aí é um conflito. No momento que você tem um bombardeio, que você tem um ataque, alguém te agride num condomínio, na rua, no escritório, você passa a ter um confronto. Tá bom? O conflito, de certa forma, ele é desejável, porque é alguma coisa que está ligado à diversidade da espécie humana. Né? Não há duas pessoas iguais no mundo, nem e onde há duas pessoas, essas mesmas duas pessoas, sempre haverá a chance de ter um conflito. Né? E esses conflitos existem desde o tempo de Adão e Eva. Né? A gente coloca entre aspas assim, não no sentido religioso, mas no sentido da antiguidade. Né? Num dia que, eu sempre digo, o homem das cavernas saiu da sua caverna, encontrou o outro no caminho da caça e os dois resolveram brigar, ali já tem um conflito, né? Que depois se transformou num confronto. E aí já tinha o mediador, que apareceu o terceiro e disse, pessoal, vamos parar de brigar aqui, vamos todo mundo se juntar e buscar nossa caça, que todo mundo está passando fome. Então a gente precisa trabalhar junto, né? O conflito também tem uma característica interessante. Ela é essencial para a construção da civilização humana. Né? Quem discorda de você não é seu inimigo, né? Mas um outro ser humano que pensa de forma diferente. Aí você vai dizer assim, mas eu penso, eu tenho uma ideia de ideologia política, de ideologia social, de ideologia econômica. Sim, mas o fato de ser diferente de você não significa que é melhor ou que é pior. Nem ele em relação a você, nem você em relação a ele. Né?
esse conflito de ideias é muito bom, porque, inclusive, vai trazer a possibilidade de discussões e ampliação do nosso conhecimento, né? E aí eu faço sempre uma analogia, né, que da expressão em inglês ele se utiliza quando se precisa dar solução a alguma coisa, se junta um grupo e busca uma solução ou ideias através de um brainstorming, né? Tempestade de ideias, né? Então, tempestade não é exatamente uma situação muito confortável, muito tranquila, né? É uma espécie de um conflito da natureza, né? Também, antes da gente terminar aqui sobre esse tema do conflito, vale a pena fazer essa distinção novamente, né? Um confronto é um enfrentamento de quem discorda de você, inclusive com intenções de te eliminar, de te ferir, de te humilhar, né? Utilizando possivelmente uma capacidade física, uma capacidade intelectual, ou mesmo um poder bélico, quem sabe até um poder policial, né? Já o confronto não. O confronto é uma discussão que pode ser saudável se a gente trata com devido respeito e atenção, né? E evitando sempre que entre naquela espiral de crescimento desordenado até um ponto em que a gente não consiga mais fazer qualquer coisa para a solução daquele conflito, né? Então, para encerrar, eu trago aqui 3 definições que eu considero importantes, né? A primeira é a clássica do dicionário do Ruais, de 2021, que diz que o conflito é a profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, o ato, o estado ou o efeito de divergirem acentuadamente ou de se oporem a duas ou mais coisas. Ou seja, ali a gente está. O Ruais traz a ideia de uma discordância um pouquinho mais profunda, por isso que leva a um conflito, né? Já o professor Vesula, que é um grande mestre da área da mediação, né? Ele diz que o conflito consiste em querer assumir posições que entram em oposição aos desejos do outro, que envolve uma luta pelo poder e que sua expressão pode ser explícita ou oculta atrás de uma posição ou discurso encobridor. Ou seja, você quando tem um conflito nesse sentido, você quer alguma coisa de alguém, né? E muitas vezes você não consegue e por conta disso você termina criando um conflito, seja interno, que vai se refletir externamente, ou também uma situação externa causada pela sua vontade ou pela sua posição em relação àquela vontade que você tem. E, por fim, a mais clássicas de todas, que é do Marshall Rosenberg, que está relacionada ao conceito de comunicação não violenta, né? Que por trás de todo conflito há uma necessidade não atendida. Ou seja, a gente parte para o conflito quando a gente tem aquela necessidade que a gente gostaria de que fosse atendida e por alguma razão ela não foi. Tá certo? Então, essa ideia que eu quis trazer para vocês sobre o conflito, lembrar que o conflito é possível ser resolvido, né? Lembrando da frase, a solução para o seu conflito é possível e pode estar mais próxima do que você imagina. Antes de pensar em qualquer ação, né, de perpetuação de um conflito, procure conversar com as pessoas em que você tem um conflito. Se você não conseguir, busque uma ajuda com um mediador de conflitos, né? Na sua região, certamente haverá muitos que poderão lhe ajudar. Certo? Procurem informações, dados sobre eles, né? Ou ainda, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui, né? Que eu vou respondê-los sempre com a maior atenção, maior carinho a vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo
E lembrando que pode ter alguém que precisa também dessa informação. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.